Boa tarde, bem-vindos a mais uma live, a 36ª. Meu nome é Uli Holtz, eu sou consteladora, terapeuta familiar, eu trabalho como voluntária, sou conciliadora e mediadora no Sejusc em Sorocaba. Também atuo com palestras e sou docente em cursos de formação em constelações familiares e postura sistêmica. E é sempre um grande prazer poder estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre essas leis que regem os relacionamentos, falar um pouco sobre postura sistêmica, sobre esse jeito, esse olhar sistêmico dentro das nossas vidas. O intuito dessas lives é trazer justamente esse pensamento sistêmico, esse conhecimento dessas leis que inexoravelmente atuam sobre os nossos destinos, por assim dizer, destinos entre aspas, eu vou usar destinos aqui como termo técnico de constelação, onde isso atua nas nossas vidas, quer nós tenhamos consciência ou não. Então, conhecendo essas leis, conhecendo como elas atuam, em exemplos de como é que acontece isso no nosso dia a dia, na nossa vida, que tipo de encrencas isso pode trazer para os nossos relacionamentos, para o nosso fluir na vida, já traz também insights e traz também para vocês possibilidades, ou pelo menos uma pulga atrás da orelha, de como é que eu poderia fazer para fluir de uma forma mais harmônica, mais leve na minha vida, menos complicada, estando no lugar certo, né? Então, eu já falei em outras lives também sobre essa importância do lugar na hierarquia, de nós estarmos filhos dos nossos pais, pequenos em relação a eles, porque muitas vezes justamente a encrenca acontece quando eu acho que tenho que salvar, quando eu acho que sou melhor, quando eu tenho julgamentos e restrições, e aí eu me desloco desse lugar e pago, digamos assim, com um vazio. E nesse vazio a minha vida não flui. Nesse trabalho, a base desse trabalho é o tomar pai e mãe, tomar posse daquilo que eles já me deram. A vida. Eu não poderia reclamar deles, achar ruim de nada, se eles não tivessem já me dado o principal. E nos últimos 2 programas, a gente conversou um pouco sobre como é que atuam essas leis, como é que isso funciona dentro dos relacionamentos, das famílias reconstituídas. Então, em relação a um filho, o que encrenca um filho em relação aos pais, o que encrenca um relacionamento atual em relação aos relacionamentos anteriores. Então, se vocês quiserem assistir, assistam, né? Esse é o 3º programa que eu vou falar, vou dar continuidade a esse assunto. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre relacionamentos anteriores. Eu conversei, acho que na penúltima live sobre isso. Então, vamos supor, né, um casal que tem 2 filhos, uma menina e um menino, e este casal aqui, da última vez, o que eu falei? De relacionamentos anteriores, por exemplo, casamentos anteriores, então, onde um novo relacionamento vem da ruptura de um relacionamento anterior, mas isso não acontece só em relações oficializadas. Isso também acontece em relação a relacionamentos importantes. Antigamente tinha essa coisa de alguém ficar noivo e depois larga uma noiva para depois ficar com outra pessoa. Pode acontecer de um filho, quando essa noiva não foi, vou usar de novo o termo técnico de constelação, tá, gente? Ela não foi honrada, ela não foi vista, ela não foi incluída na família, porque se uma noiva perde o lugar dela, para minha mãe, na vida do meu pai, eu também devo um pouco a minha vida à saída dela. Se ela tivesse casado e ficado com meu pai, não seria eu aqui. E de uma certa forma, mesmo que inconscientemente, essa criança pode perceber isso. E pode acontecer nessa identificação com esse relacionamento anterior, ela não conseguir ter um bom relacionamento com a mãe. É como se ela dissesse: como é que eu posso aceitar a minha mãe se quem saiu da vida do meu pai para dar lugar a ela não está sendo vista? Então parece uma coisa assim, meio surreal, mas Bert Hellinger, o que ele percebeu nas constelações, justamente nessas vivências, nessas práticas de constelações, essa informação ela vinha ou ela vem
através dos representantes. Então, toda essa parte teórica das constelações, o que a gente chama hoje de teoria das constelações, foi escrita em cima de observação. Por isso que a gente fala que a constelação ela é uma terapia, né? Quando a gente usa ela como terapia, uma terapia fenomenológica e sistêmica, porque ela lida com todo o sistema familiar, né? Isso eu já falei numa outra live. Se vocês quiserem, vocês dão ali uma procurada pelos títulos em Uli Holtz Constelações Familiares, né? Tem ali aquela barra da esquerda, em vídeos, vocês clicam lá e cada vídeo tem um tema. Ou vocês entram em Máximo Comunicação, nos vídeos Uli Holtz Constelação Familiar, que também eles estão todos listados ali, tem o título, tem o tema. Então, o que acontece? Tudo isso foi visto e percebido e escrito, não porque alguém inventou isso, e sim porque isso foi observado. Aquilo que cura o nosso sistema, quando a gente inclui quem está excluído, e no caso, uma ex-noiva ela pode estar excluída, mas o que traz e o que eu quero conversar com vocês hoje é que tem exclusões que a gente nem imagina que sejam exclusões. Por exemplo, se este homem, ele sai com outras mulheres, ou um homem solteiro, ele sai com várias mulheres, então hoje ele está com alguém, amanhã ele está com alguém, da mesma forma as moças, elas saem primeiro com alguém, depois saem com outra pessoa, e todas as relações, todos os relacionamentos, ou com exercício sexual intenso, ou onde sobra um resto, onde uma pessoa gostou de outra e tinha aquela expectativa de ficar junto, e ela se frustrou nessa expectativa, e ela saiu machucada desse relacionamento, mesmo que uma das partes não saia machucada, e para ela tudo bem, eu vou para a minha vida, aquela dor daquela pessoa que ficou vinculada a gente, nos mantém vinculados. Então, muitas vezes as pessoas me procuram e dizem, puxa, eu gostaria de ter um bom relacionamento, eu não sei o que acontece, que eu encontro sempre o mesmo tipo de pessoa, parece que sempre termina da mesma forma, e eu gostaria de achar alguém. E quando a gente olha para isso a fundo, muitas vezes tem pessoas que a gente nem imaginava que ficaram vinculadas e a gente nem lembrava. Antigamente, quando não existia, digamos, essa liberdade toda sexual, também muitas vezes uma pessoa ficava vinculada, digamos, num amor platônico. Isso pode acontecer até hoje. De repente uma pessoa ser realmente fissurada em alguém, ela gosta daquela pessoa há muito tempo e ela não tem reciprocidade naquilo, mas ela paralisa a vida dela por causa deste amor platônico e ela se vincula a essa pessoa. Como é que essa pessoa faz? Quer dizer, numa constelação a gente consegue perceber quais são essas dinâmicas ocultas, aquilo que está acontecendo, e para a gente liberar essas pessoas da gente, no sentido de olhar para elas, de ficar com a nossa parte na responsabilidade e poder deixar com a pessoa a parte dela na responsabilidade. Então, o que acontece, por exemplo, aqui com estes filhos também. E aí o Bert Hellinger também traz uma outra visão, ou mais um detalhe disso que eu sempre conto para vocês, né? E hoje eu acho que eu não tinha ainda conversado sobre isso, que muitas vezes, ou que pode acontecer, de, por exemplo, não existir uma menina disponível aqui. Digamos que aqui existe um filho, existe aqui um relacionamento importante que não foi visto. E pode acontecer de, num sistema familiar, quando não existe uma menina disponível para se identificar com essa mulher excluída, que um menino se identifica com essa exclusão. E meio que, por assim dizer, a gente usa também isso, entre aspas, cuida dessa exclusão e se identifica com essa mulher. E nessa identificação, ele pode ter, digamos assim, preferências, passar a ter uma preferência sexual também por homens, digamos assim, nessa identificação feminina, como se ele fosse e se identificasse com uma mulher. Então, Bert Hellinger traz esta dinâmica de exclusão de mulher, né? Quando só existe um menino disponível, quando esse menino se identifica com essa exclusão feminina, de que ele pode ter nessa identificação a sensação de que ele se sente como se ele fosse uma mulher. Então, uma das dinâmicas da homossexualidade
é essa de identificação com alguém do sexo oposto, com uma exclusão de alguém do sexo oposto. Da mesma forma, uma menina, na ausência de um menino, quando ela se identifica com a exclusão de um ex-relacionamento da mãe, que também não foi visto. Então, onde ela também pode ter uma sensação de que eu estou no corpo errado. Eu sinto que eu sou um homem, eu me sinto e me identifico como homem. É claro que também aqui, o que a gente vê, e dentro daquelas outras lives e dos outros assuntos que a gente já conversou, nada acontece por acaso. Então, se eu vibro limalha de ferro, é o ímã que me atrai. Então, essa predisposição em estar neste lugar, onde não existe um menino disponível para se identificar com uma exclusão masculina, também não é por acaso que isso ocorre. Então, digamos que essa predisposição, ela acontece antes desse fato. Esse fato, ele vem justamente dentro dessa atração, dessa história, de neste lugar existir a possibilidade de fazer essa identificação. Então, isso é uma coisa, digamos assim, essa predisposição, ela é anterior ao fato em si. Então, o que acontece, né? Da importância da gente trazer de fato e colocar responsabilidade nos nossos relacionamentos. Eu atendi um rapaz e ele também trouxe uma questão de uma obsessão. Ele estava com um relacionamento difícil com uma moça, onde ele sofreu inclusive... foi arranhado inteiro, onde ela perseguia ele em todos os lugares, fazia tocaias, foi uma coisa assim muito, se a gente for falar, uma coisa meio louca, né? Então ele foi fazer uma constelação para entender aonde isso estava ligado e para poder colocar as coisas no lugar. E a gente, numa constelação, a gente enxerga essas dinâmicas. Então, nem adianta, digamos assim, eu posso dar muitos exemplos, existem muitas possibilidades dentro da teoria que podem trazer uma dinâmica desse tipo. Mas o que vai fazer o diferencial, o que vai mostrar do que realmente se trata é a própria constelação, quando a gente coloca os representantes, seja numa constelação no grupo ou numa constelação com bonequinhos. Então, a gente percebe através dessa colocação e através do movimento dos representantes aonde estão as raízes dessa dinâmica. E aí, oferecendo essas falas, que a gente chama de falas de solução ou falas de cura, a gente começa a colocar tudo no lugar e vai liberando esses nós inconscientes e liberando a pessoa, liberando-se deste sistema e dessa dinâmica. Nesse caso, né, depois que a gente fez essa constelação, a gente também traz esse olhar, essa visão de como é importante a gente dar importância para o outro. Realmente olhar para o outro, responsabilizar-se pela sua parte neste relacionamento, para a gente não se vincular desnecessariamente e arrumar para a gente encrencas, porque senão a gente acaba colecionando um monte de encrencas. E hoje em dia também com essa liberdade sexual e com essa facilidade de vinculação a pessoas que a gente nem conhece, quanta coisa a gente está trazendo inconscientemente para a nossa vida. Então fica aí uma dica para vocês, né, de vocês também pensarem, ponderarem, quando forem terminar relacionamentos, procurar fazer isso da forma mais leve, mais harmônica possível, para não deixar esses restos. E também se sentir que tem e deixou algum resto, né? A gente sempre pode olhar para isso numa constelação, tá bom? Então eu agradeço a presença de vocês aqui. Se vocês tiverem sugestões de temas, se vocês tiverem alguma pergunta em relação a um tema já conversado, meu WhatsApp é 15, o DDD, eu sou de Sorocaba, e o número é 991 11 5467. Agradeço a presença de todos e até uma próxima.
Boa semana.